Durante anos, investidores discutiram se o Bitcoin iria substituir o ouro, desafiar os bancos centrais ou competir com o dólar. Mas existe uma pergunta muito mais interessante surgindo agora. E se o maior concorrente do Bitcoin não for o ouro, nem o dólar e nem outra criptomoeda? E se o maior concorrente do Bitcoin for a inteligência artificial? Pode parecer uma comparação estranha, pessoal, mas quando observamos para onde estão indo os trilhões de dólares investidos em chips, data centers, energia e infraestrutura tecnológica, essa discussão começa a fazer muito mais sentido. Hoje eu quero explorar uma tese provocativa. A inteligência artificial está absorvendo parte dos recursos que, em outro momento da história, teriam sido direcionados ao Bitcoin e ao mercado cripto. E para responder essa pergunta, vamos falar sobre fluxo institucional, Nvidia, stablecoins, Michael Saylor e a corrida global por inteligência artificial. Eu sou o Alê e hoje a gente vai falar sobre uma das discussões mais importantes para investidores na próxima década. Então já curte o vídeo, se inscreve aqui no canal para me ajudar a chegar na meta de 1000 inscritos e vem transformar a sua vida com investimentos. Para entender o que está acontecendo hoje, vale a pena voltar alguns anos no tempo. Durante boa parte da última década, o Bitcoin ocupou uma posição praticamente única dentro do mercado financeiro. Ele não era apenas mais um ativo. Ele representava uma nova forma de pensar dinheiro, uma alternativa aos bancos centrais e uma aposta em uma transformação estrutural do sistema financeiro global. Quem queria participar da próxima grande revolução tecnológica inevitavelmente acabava olhando para o Bitcoin. Mas os mercados funcionam em ciclos, e cada ciclo costuma ser dominado por uma narrativa diferente. Nos anos 90, a internet capturou a imaginação dos investidores. Nos anos 2000, foi a ascensão da China. Na década seguinte, os smartphones e as plataformas digitais passaram a concentrar a maior parte da atenção do mercado. Hoje, essa narrativa atende por outro nome: inteligência artificial. A mudança fica evidente quando observamos o comportamento dos investidores nos últimos anos. Em 2021, o Bitcoin era visto por muitos como a principal aposta tecnológica do futuro. Hoje, empresas diretamente ligadas à infraestrutura de IA concentram uma parcela muito maior da atenção do mercado. A Nvidia é o exemplo mais emblemático. O seu valor de mercado cresceu a ponto de superar múltiplas vezes o valor total do Bitcoin, algo que seria difícil de imaginar há poucos anos atrás. Isso não significa, pessoal, que o Bitcoin fracassou. Significa que a narrativa dominante mudou. E quando a narrativa muda, o capital normalmente muda junto. O Bitcoin continua sendo uma tese relevante. O que mudou foi a percepção sobre onde está a próxima grande transformação tecnológica. Essa mudança de narrativa ajuda a explicar um fenômeno que se tornou cada vez mais evidente nos últimos anos: a migração de enormes volumes de capital para o ecossistema da inteligência artificial. E existe uma razão bastante simples para isso. Imagine que você administra bilhões de dólares e precisa justificar as suas decisões para um comitê de investimentos. Defender uma posição em Bitcoin exige acreditar que o ativo continuará ampliando a sua adoção, consolidando sua escassez digital e fortalecendo seu papel como reserva de valor. É uma tese baseada principalmente no que pode acontecer no futuro. Já a inteligência artificial oferece algo diferente. Ela permite mostrar crescimento de receita, expansão da demanda por chips, construção de data centers, aumento do consumo de energia e investimentos bilionários acontecendo neste exato momento. Não estamos falando necessariamente da melhor tese, pessoal. Estamos falando da tese mais fácil de defender institucionalmente. Existe ainda um outro fator importante. Durante muitos anos, o Bitcoin praticamente monopolizou a ideia de grande assimetria tecnológica. Quem buscava uma oportunidade capaz de multiplicar de valor caso uma transformação estrutural acontecesse, encontrava poucas alternativas tão evidentes. Hoje, a inteligência artificial disputa exatamente esse espaço. E talvez esse seja o ponto mais importante de todo o vídeo, pessoal. O dinheiro institucional não procura apenas retorno, ele procura convexidade.
procura oportunidades em que os ganhos potenciais sejam muito superiores às perdas possíveis. Durante boa parte da última década, o Bitcoin ocupou esse papel. Hoje, uma parcela crescente do mercado acredita que a inteligência artificial oferece uma oportunidade semelhante, mas apoiada por uma infraestrutura econômica muito mais visível. Por isso, a corrida da IA vai muito além da Nvidia. Ela envolve semicondutores, computação em nuvem, energia elétrica, refrigeração, redes, construção de data centers e até políticas públicas. É uma cadeia inteira de investimentos que está absorvendo recursos em escala global. E quando trilhões de dólares passam a perseguir a mesma narrativa, inevitavelmente sobra menos dinheiro para as outras teses, inclusive para o próprio Bitcoin. Existe uma contradição interessante dentro da tese do Bitcoin. Seus defensores costumam descrevê-lo como ouro digital, uma reserva de valor moderna para um mundo cada vez mais digitalizado. Mas quando observamos o comportamento do mercado, a história parece um pouco diferente. Se o Bitcoin fosse tratado principalmente como uma reserva de valor, o seu principal concorrente seria o ouro. Não é isso que acontece. Na prática, o Bitcoin continua reagindo muito mais aos ciclos de liquidez, ao apetite por risco e ao humor dos investidores do que os ativos tradicionalmente associados à preservação de patrimônio. Quando bancos centrais expandem liquidez, o Bitcoin costuma se beneficiar. Quando investidores ficam mais otimistas com tecnologia e crescimento econômico, o Bitcoin costuma subir. Quando o mercado entra em modo defensivo, o comportamento dos ativos frequentemente se aproxima mais do Nasdaq do que do ouro. Isso ajuda a explicar por que a inteligência artificial se tornou uma concorrente tão relevante. O Bitcoin não está competindo apenas com ativos monetários. Continua competindo com outras grandes narrativas de crescimento. E hoje poucas narrativas parecem mais poderosas do que a ideia de que a IA será capaz de transformar praticamente todos os setores da economia. Por isso a discussão desse vídeo não é sobre tecnologia, pessoal, é sobre posicionamento. Enquanto o mercado continua tratando o Bitcoin como um ativo de crescimento, ele inevitavelmente disputará espaço com outras grandes apostas de crescimento. E é exatamente isso que estamos vendo acontecer. Existe uma crítica ao Bitcoin que raramente aparece nas discussões mais populares. A tese do ativo sempre esteve baseada na escassez. Afinal, existirão apenas 21 milhões de unidades. Esse é um dos pilares que sustentam a sua narrativa de longo prazo. Mas existe uma diferença importante entre a escassez do ativo e a escassez da exposição ao ativo. O ouro oferece um bom exemplo. O metal continua escasso, mas ao longo das últimas décadas, o sistema financeiro criou uma enorme quantidade de exposição sintética através de futuros, opções, ETFs e derivativos. O resultado foi um mercado onde o volume negociado muitas vezes supera em várias vezes a quantidade física disponível. E a mesma dinâmica começa a aparecer no Bitcoin. Hoje existem ETFs, contratos futuros, opções, produtos estruturados e até empresas inteiras utilizadas como forma indireta de exposição ao ativo. Isso permite que investidores se posicionem em Bitcoin sem necessariamente possuir Bitcoin. Essa discussão é importante porque atinge o coração da tese da escassez. O Bitcoin resolveu de forma brilhante o problema da inflação da sua oferta, mas ainda não resolveu o problema da inflação da exposição financeira criada ao seu redor. O número de bitcoins continua limitado, pessoal. A quantidade de instrumentos financeiros ligados a ele não. E essa pode se tornar uma das discussões mais relevantes para entender o comportamento do ativo nos próximos anos. Existe uma ironia histórica acontecendo diante dos nossos olhos. Durante anos, muitos investidores acreditaram que as criptomoedas enfraqueceriam o domínio do dólar. O que estamos observando até agora aponta para uma direção diferente. As stablecoins se transformaram em um dos produtos mais bem-sucedidos de todo o ecossistema cripto. Milhões de pessoas utilizam esses ativos para pagamentos, remessas internacionais, proteção cambial e movimentação de recursos. E isso acontece porque a maioria das pessoas não procura volatilidade, procura estabilidade. Para quem precisa movimentar dinheiro, fazer pagamentos ou proteger patrimônio em economias instáveis, uma stablecoin costuma ser muito mais prática do que uma criptomoeda altamente volátil.
Ela oferece os benefícios da blockchain sem expor o usuário às oscilações típicas do mercado cripto. E isso nos leva a uma conclusão importante, pessoal. Blockchain e Bitcoin não são sinônimos. A blockchain pode se consolidar como uma infraestrutura financeira global. As stablecoins podem se tornar o principal meio de movimentação de recursos dentro dessa infraestrutura. E o Bitcoin pode ocupar um papel mais próximo ao de reserva de valor digital. Por isso, uma das frases mais provocativas desse vídeo é a seguinte: a blockchain pode vencer sem que o Bitcoin seja o maior vencedor desse processo. O maior sucesso da indústria cripto até aqui não foi substituir o sistema financeiro tradicional, foi modernizá-lo. Quando investidores pensam nos riscos do Bitcoin, normalmente imaginam ataques hackers, computação quântica ou alguma tecnologia capaz de comprometer a sua segurança. Mas o principal desafio do Bitcoin hoje parece estar em outro lugar: capital. Porque o maior concorrente do Bitcoin não é o ouro, não é o dólar e não é outra criptomoeda, é a inteligência artificial. Não porque ambas resolvem o mesmo problema, mas porque disputam o mesmo recurso, o dinheiro destinado à grande transformação tecnológica. Esse movimento fica evidente quando observamos o que está acontecendo ao redor do mundo. Recentemente surgiram informações de um plano chinês de centenas de bilhões de dólares para a expansão da infraestrutura de inteligência artificial. Data centers, chips, computação e redes sendo tratados como prioridade estratégica nacional. Isso mostra que a IA deixou de ser apenas uma corrida entre empresas. Ela se tornou uma corrida entre países. Existe ainda outro episódio interessante que ajuda a entender como narrativas continuam influenciando o mercado. Quando a Strategy realizou sua primeira venda de Bitcoin, a quantidade negociada foi praticamente irrelevante. O impacto veio de outro lugar. Pela primeira vez, a narrativa do comprador permanente foi quebrada. Pouco depois, a empresa voltou a comprar mais Bitcoin. Mas a mensagem já havia sido enviada. O mercado percebeu que a probabilidade de venda não era zero. Esse episódio mostrou algo importante. O Bitcoin continua sendo influenciado não apenas por fundamentos, mas também por fluxo, expectativa e narrativa. Isso nos traz de volta ao tema central do vídeo. Durante a última década, o Bitcoin foi a principal narrativa tecnológica do mercado. Hoje, a inteligência artificial está tentando ocupar esse lugar. Vamos voltar à pergunta que abriu este vídeo. A inteligência artificial está roubando dinheiro do Bitcoin? A resposta é sim, pessoal, mas não da forma que muita gente imagina. A IA não está derrotando o Bitcoin tecnologicamente, não está substituindo a blockchain, não está tornando as criptomoedas obsoletas. O que ela está fazendo é competir pela atenção dos investidores, pela alocação de capital e pelo papel de principal aposta tecnológica do mercado. Ao mesmo tempo, essa disputa não precisa produzir um vencedor absoluto. A inteligência artificial está capturando o capital que busca crescimento, produtividade, inovação e expansão econômica. O Bitcoin continua disputando o capital que busca escassez, proteção monetária e reserva de valor. São batalhas diferentes. O Bitcoin foi a principal narrativa tecnológica da década passada. A inteligência artificial é a principal narrativa tecnológica desta década. O desafio para os investidores é entender como essas duas forças irão coexistir e para onde os grandes fluxos de capital irão migrar nos próximos anos. Agora eu quero saber a sua opinião. A inteligência artificial fortalece ou enfraquece a tese do Bitcoin? Comenta aqui embaixo porque essa é uma discussão que está apenas começando. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve, me ajuda a chegar na meta de 1000 inscritos, compartilha com quem investe e até o próximo vídeo. Bons investimentos!